Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Agradeço imensamente o convite que me foi feito pelo pastor Adriano, em nome do conselho dessa igreja, para dividir com vocês nessa noite a palavra do Senhor. E para mim é sempre um privilégio muito grande refletir sobre as Escrituras Sagradas, que são o alimento, a fonte, aquilo que sustenta, preserva, fundamenta a nossa vida em toda e qualquer circunstância. Uma das histórias favoritas para mim nas Escrituras é a história de José do Egito. E já no final da sua história, seus irmãos o procuram, porque temiam que ele, agora a essa altura, e uma vez que o seu pai já havia falecido e agora ele é um vice-rei da nação mais poderosa do mundo de então, os irmãos temiam que ele iria vingar toda a maldade que eles haviam feito contra José. Mas José, ele antecipa o medo, a ansiedade, o pavor dos seus irmãos, e o que ele diz é pura graça de Deus. E assim fica registrado no final do livro do Gênesis, no capítulo 50, os versos 19 a 21, o seguinte: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos suscitarei a vós outros e a vossos filhos. Eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Depois de tudo que José passou, essa é a expressão, a declaração derradeira dele diante dos seus irmãos apavorados. É simplesmente impressionante esse relato. Como é que você ou eu reagiríamos se tivéssemos sido traídos pelos nossos irmãos e vendido como um escravo? Como que você reagiria diante de uma situação assim? Como que você reagiria se tivesse sido preso por ter honrado o seu senhor, o seu amo, preservando a integridade da esposa dele, e ainda assim ser preso? Como que você se sentiria e reagiria se tivesse que passar anos numa prisão terrível, condenado por um crime que nunca existiu? Certamente José vivia imerso nesses dilemas, nesses conflitos, sentimentos que certamente confundiam sua mente, seu coração, suas lembranças, suas memórias. A prisão de José é um dos eventos importantíssimos na longa história sofrida desse jovem. E na prisão ele conhece um padeiro e um copeiro do rei, que estavam presos por terem ofendido o faraó. Ambos tiveram sonhos na prisão e estavam turbados porque não conseguiam compreender e interpretar os sonhos que tiveram. E José pede para que contem a ele os seus sonhos, porque o Deus em quem ele cria poderia interpretá-los através de José. Eles contam, e o sonho do padeiro tem um final trágico, e o do copeiro um final
bom. O padeiro seria executado e o copeiro teria de volta a sua liberdade e o favor do rei. Então José chama o copeiro, conversa com ele e suplica ao copeiro que se lembre dele quando estivesse com o faraó e intercedesse em favor da sua liberdade quando encontrasse com o faraó. Mas o copeiro, intencionalmente ou não, não sabemos, ele se esquece da promessa que fez a José, ou simplesmente a ignora. E por causa disso, José permanece preso, e aqui nós chegamos num ponto alto dessa história. A questão que se levanta aqui para nós, para mim, imagino para vocês, é a seguinte: José, ao longo de toda a sua vida sofrida por traição, mentira, injustiça, etc., José ele foi fiel a Deus. Mas parece que Deus não foi fiel a José. Esse é um sentimento muito forte e que traz danos imensos para a vida, para a alma de qualquer um de nós. Diante dessa longa história onde José procurou sempre ser fiel a Deus, mas chega a essa altura da sua vida, diante do esquecimento do copeiro, a sensação de que Deus não foi fiel a ele, certamente era uma sensação que passava pela mente, pelos sentimentos de José, e seria esperado que num momento como esse José se revoltasse contra Deus. Porque o sentimento de abandono, o sentimento de esquecimento por parte de Deus era evidente. José se viu esquecido não só pelo copeiro que não intercedeu a seu favor perante o faraó, mas se viu, sobretudo, esquecido e abandonado por Deus. Você já se sentiu assim? Abandonado por Deus? Esquecido por Deus? Eu já. E não poucas vezes. Até aqui é interessante observar que José não tinha nenhuma ideia sobre o futuro. Até esse ponto, José não sabia que um dia ele iria interpretar o sonho do faraó, se tornaria administrador de toda a riqueza do Egito, alimentaria e preservaria uma nação, reencontraria com seu pai e os seus irmãos, mas nada disso se despontava no horizonte de José. Tudo que José tinha diante de si era o esquecimento do copeiro, uma cadeia onde passaria um bom tempo, ou quem sabe, o resto de sua vida, sofrendo uma brutal solidão e uma imensa injustiça. O que José deveria fazer a essa altura? O que você ou eu faríamos diante de uma situação como essa? E a questão que se coloca diante de José e de qualquer um de nós é se ele iria seguir confiando em Deus ou não. Se ele iria seguir dependendo da justiça de Deus ou não. Agora veja bem, se a história de José seguisse como José esperava, se Deus fizesse por José o que José achava ser justo, sendo liberto da prisão pela lembrança do copeiro, a história terminaria bem apenas para José, somente para ele. Mas não terminaria bem para sua família, para os seus pais e os seus irmãos, não terminaria bem para o povo do Egito e, sobretudo, não terminaria bem para o futuro da humanidade e para a história da redenção. Provavelmente, ele não assumiria a sua posição de vice-rei do Egito,
não veria novamente seu pai e seus irmãos, não salvaria uma nação da fome e não preservaria o povo de Deus de onde no futuro viria Jesus Cristo. Teria sido um fim muito bom para José, apenas para José, mas um final trágico de uma história encerrada prematuramente. Esses são os mistérios que envolvem a vida. Ao decidir permanecer na história e permanecer confiando em Deus, mesmo que ela exigisse de José mais sofrimento, mais angústia, mais solidão, ele estaria aceitando seguir confiando em Deus, mesmo sem saber onde aquilo tudo o levaria. É interessante que a nossa cultura tem nos ensinado que diante do problema da dor, do problema do sofrimento, nós precisamos aprender a superá-los. Superação é uma palavra da hora. Precisamos aprender a superar essas situações, dar a volta por cima. No entanto, José, ao invés de superar ou dar a volta por cima, ele entra e aceita participar do seu sofrimento até o fim. Talvez seja por isso que lá na frente Jesus disse que bem-aventurados são os que choram, e não aqueles que superam o choro. E o texto que eu escolhi para a nossa meditação de hoje à noite não é o texto lido no início da história de José, mas é um pequeno salmo. Um salmo de lamento, um salmo de Davi, que poderia ser o salmo de José. Pode ser o meu salmo, ou pode ser o seu salmo. E ouça a leitura desse salmo com atenção, o Salmo 13, salmo de Davi. E enquanto eu leio, imagine esse salmo tendo sido escrito por José no momento em que ele percebe e descobre que o copeiro não se lembrou dele diante do faraó, e ele vai permanecer naquele cárcere por sabe-se lá mais quantos anos. O salmo diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse salmo encaixa perfeitamente no drama de José. É uma oração que José, imagino, teria feito lá no cárcere no Egito, naquela época. Mas também se encaixa na minha história e imagino que na sua. E esse salmo começa com 4. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Use um pouco a sua imaginação e tente colocar-se no lugar de José, lá naquela prisão. Lembre que ele está ali sem nenhuma perspectiva em relação ao futuro. E nós podemos, se usarmos a imaginação, ouvir José gritando de dentro da sua cela, dizendo: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando
relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando o Senhor erguerá contra mim o meu inimigo? Vejam que os dois primeiros até quando dizem respeito a Deus, ao esquecimento de Deus, à indiferença de Deus. Dizem respeito à maneira como Deus muitas vezes se mostra distante do nosso sofrimento. E isso era muito real para José, como era muito real para Davi, o autor desse salmo. O esquecimento e o abandono de Deus é, sem sombra de dúvida, a realidade mais dura que qualquer um de nós pode enfrentar. E o sentimento de José ou de Davi de que Deus havia se esquecido deles, que Deus havia virado o seu rosto, de que Deus não mais os ouvia no seu clamor e nas suas súplicas, é um sentimento que fere profundamente a alma de qualquer um de nós. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? O terceiro até quando diz respeito a ele mesmo. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza a cada dia? Ele lutava com um dilema crucial. Vale a pena seguir confiando em Deus ou não? Diante de tudo que eu tenho passado, da traição dos meus irmãos, da injustiça da mulher de Potifar, da mentira, da prisão, e agora, além de tudo isso, o silêncio e o esquecimento de Deus, não seria melhor abandonar tudo isso? Desistir de tudo isso? Me entregar à própria sorte e ver o que o destino me reserva? Havia uma luta interna na vida de Davi, ou na vida de José, ou na minha ou na sua, entre um caminho e outro. Entre continuar confiando ou, de repente, jogar a toalha e viver uma fé cínica, indiferente. Podemos até comparecer aos cultos, podemos até cantar algum hino, mas o cinismo vai corroendo as bases da nossa fé. E isso certamente consumia José e consumia Davi de tristeza. O quarto até quando diz respeito a um inimigo externo. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Porque diante da impotência de Deus, que nunca responde, que parece que se esqueceu de nós, que virou o rosto contra nós, cresce a força e o poder do inimigo, de vozes, poderes que atuam dentro de nós e sussurram dizendo: vale a pena confiar? Cresce o poder de forças que nos oprimem e que esvaziam o poder de Deus. E essas forças zombam de Davi, essas forças zombam de José, zombam da nossa fé com tanta frequência. Há duas considerações que eu queria fazer e depois eu quero concluir a meditação desse salmo. As duas considerações sobre esse salmo envolvem o tempo e a justiça de Deus. Embora Deus seja eterno, e Ele age e atua no tempo que Ele mesmo determina, e falamos isso para nós mesmos e para os outros que passam por lutas e provações, que Deus no seu tempo vai responder, no seu tempo Deus vai agir, etc. No entanto, nós precisamos de um Deus que atue no limite da nossa existência. Eu sei que Deus é eterno, mas eu não sou. E eu preciso de um Deus que atue no limite da minha breve e passageira existência. A minha fé precisa fazer sentido para a minha vida e para a minha existência.
E até quando envolve o tempo de Deus, mas também envolve o nosso tempo. E isso sempre cria um conflito, um problema para a fé. E os salmos são repletos deste conflito que envolve a nossa percepção de tempo e o tempo de Deus. Por exemplo, no Salmo 90, verso 10, ele diz assim: tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa é a nossa condição, é a minha, a sua. O tempo passa, a vida voa rapidamente. O Salmo 102, versos 23 e 24, o salmista diz assim: Ele, Deus, me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. E dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Veja o argumento do salmista. Ele diz: Senhor, o Senhor é eterno. Os seus dias não têm limites, mas os meus têm. E o Senhor agora quer me tirar a vida na metade dela. Não faz sentido isso. Preserva a minha vida. Não faz sentido o Senhor abreviar os meus dias, logo o Senhor que não tem limite deles. Esse era o drama do salmista. Deus não tem limite de tempo, mas eu tenho. José tem. Davi tem, você tem. E o salmista se queixa, então, da possibilidade de Deus abreviar já os seus curtos dias. Um outro salmo bem conhecido é o Salmo 103, versos 15 e 16, onde lemos o seguinte: quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Essa é a realidade humana. Um sopro, e desaparecemos. E isso traz tensão. A tensão que envolve o tempo dentro da realidade que cada um de nós vive, sofre e busca uma resposta de Deus. Por isso que o salmista clama dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E a outra consideração diz respeito à justiça. O que Davi espera de Deus nesse salmo é que Deus faça justiça. Era o que José esperava, que Deus fizesse justiça. E somente quando nós ansiamos por justiça é que clamamos apaixonadamente por ela. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que gritam e clamam até quando, são pessoas que anseiam pelo momento em que Deus irá intervir e fazer justiça. A parábola da viúva e do juiz iníquo de Lucas 18 descreve bem isso. E a resposta de Jesus para os seus discípulos foi que, se aquele juiz corrupto e injusto fez justiça àquela viúva, em virtude da sua persistência, ele diz que quanto mais Deus fará justiça aos seus eleitos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado, mas ele não demora, ele fará. Então nós chegamos no clímax desse salmo, nos versos 3 e 4. Onde Davi ora, dizendo para Deus, para que Deus iluminasse o seu entendimento. Deus precisa abrir os nossos olhos para que nós não venhamos a dormir o sono da morte. É isso que Davi ora nesse salmo. Ele diz no verso 3: atenta-te para mim, responde-me, Senhor,
Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. O que vem a ser esse sono da morte? Esse sono da morte, para mim, eu entendo, que acontece com todos aqueles que anseiam, clamam, buscam a Deus por justiça, clamam por ela dia e noite e ela não vem. E de repente gritamos: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E esse sentimento de que Deus se tornou indiferente à nossa dor e já não olha mais para a nossa aflição, traz o risco de, em algum momento, jogarmos a toalha, desistirmos, esmorecemos, não clamamos mais. Começamos a duvidar se o justo juiz um dia fará justiça. E nesse momento em que nós desistimos, neste momento em que nós nos tornamos cínicos, entramos naquilo que Davi chama do sono da morte. E este é o grave risco que Davi lutava para não cair nele. Essa era a luta que José certamente enfrentou na prisão, quando soube que o copeiro se esqueceu dele. Davi, como José, eu ou você, ora dizendo: atenta para mim, responde-me, ilumina os meus olhos, não me deixe dormir o sono da morte para que os meus inimigos digam: prevaleci contra ele e eu venha a vacilar. Esse é o grande risco que temos vivido todos os dias. É isso que acontece com muitos de nós. Oramos por justiça, mas nada acontece. O pior, parece que o mal avança cada vez mais. Então dizemos: esse país não tem jeito. As coisas nunca vão mudar. Oramos pelo casamento, pela família, para que Deus a renove, transforme o cônjuge, a mim, mas de repente as coisas vão piorando. Eu digo: Deus não se importa com isso. Não adianta orar. Nada vai mudar. Meu marido, a minha esposa, não mudam. Tenho orado por esse filho, essa filha, há anos. Cada vez pior. Nada muda. Oro pela conversão de tal pessoa. Há tantos anos, ela cada vez se mostra mais cínica e mais distante do Evangelho. E no momento em que eu jogo a toalha, eu entro no sono da morte. E esse sono da morte, meus queridos irmãos e irmãs, é o pior risco que enfrentamos em relação à fé. As forças da mentira e do engano prevalecem e nós esmorecemos. Porém, Davi, como José, seguem confiando em Deus. E mesmo que as perspectivas continuem sombrias, mesmo que o futuro permaneça sem nenhuma perspectiva boa, Davi ora dizendo: no que diz respeito a mim, no tocante a mim, confio na tua graça. Essa foi a escolha de Davi, essa foi a escolha de José, que mesmo diante da demora de Deus, ainda assim, carregavam a certeza de que o justo juiz faria justiça. E eles cantam a bondade de Deus.
Eu imagino que estavam ali, sem saber, fazendo coro com o profeta Abacuque, que termina a sua profecia dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa foi a escolha de Davi, foi a escolha de José. Quanto a mim, confio na tua graça. Quanto a mim, não vou jogar a toalha, vou seguir esperando até que o justo juiz venha e faça justiça, mesmo que pareça demorado, mesmo que pareça ter se esquecido de nós, mesmo que o meu sentimento é que ele tenha virado o seu rosto e já não me ouve mais no que me diz respeito. Seguirei confiando na sua graça e esperando na manifestação da justiça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos preserve de entrar no trágico e terrível sono da morte. Que Deus assim os abençoe. Pai querido, nós louvamos o teu nome por tua graça, amor e cuidado. Nós louvamos o teu nome por sangue tão precioso, ter sido derramado para nos trazer esperança de vida, para nos redimir, para nos purificar dos nossos pecados, para nos fazer parte dessa comunidade da fé. Muito obrigado pelas palavras que nós aqui ouvimos, que trazem alento para os nossos corações e a lembrança viva de que nós podemos e devemos confiar e se alegrar no Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos por tua graça, amor e cuidado e pedimos ao Senhor que abençoe este povo, esta igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém.